A Viva Missões apresenta o campo missionário em Vicenza, na Itália. Ao norte da Itália está localizada uma cidade chamada Vicenza, com cerca de 114 mil habitantes. É uma comune italiana da região do Vêneto. O missionário e pastor Micheias Visotto está à frente deste campo com sua esposa Késia e seus filhos. Marcou a nossa vida foi quando um irmão da nossa igreja em Santo Anastácio, ele profetizou, na nossa vida, falando que o Senhor nos levaria para um lugar muito quente e depois de não muito tempo nos levaria para um lugar muito frio. Exato. E nós não imaginávamos nem qual era o lugar quente e nem qual era o local muito frio. Até que nós descobrimos que o local muito quente era Cuiabá, Bem quente. Aliás, mesmo, bem Quente. Então, e depois de 1 ano e 2 meses que nós estivemos em Cuiabá, veio, e começou a se cogitar a ideia da gente vir para a Itália. Então a gente descobriu que o local frio seria na Itália, Então, no dia 5 de fevereiro de 2010, foi o dia que a gente colocou o pé aqui na Itália. E foi uma chegada assim bem interessante, porque tinha toda aquela expectativa da missão, daquilo que Deus tinha para nós aqui como missão, como evangelização. Foi bem interessante, porque a gente no começo a gente sofreu com um choque cultural e uma das coisas mais difíceis era o idioma, porque às vezes parece que o italiano ele é muito simples. Porque todo mundo acha que fala italiano, porque italiano todo mundo entende, que é parecido com o português. Mas quando você está no país é muito diferente, você percebe que a diferença é gritante na parte do idioma. E a gente teve muita dificuldade, porque nós tínhamos uma expectativa de que os documentos para minha permanência aqui, que seria a cidadania italiana, sairiam, e nós, na verdade, fomos enganados. A pessoa que ficou responsável por isso, ela desapareceu, não entregou o documento, nós ficamos aqui 100% na mão de Deus. E o Senhor nos preparou ali em Cuiabá para virmos para a Itália. Na realidade, assim, era um local muito, muito quente, e porque era muito quente eu não deixava as meninas brincar no quintal, porque era muito quente, então ficava dentro de casa com o ventilador em cima, o ar-condicionado. Então elas aprenderam a brincar dentro de casa, fechado, por causa do calor. Então durante 1 ano e 2 meses elas foram treinadas a ficar dentro de casa, brincar dentro de casa. O que na verdade depois seria uma situação muito comum aqui, porque as crianças, por conta do próprio frio, elas não conseguem ficar tanto tempo brincar fora de casa, então elas têm que se acostumar a ficar dentro de casa. Então a gente acabou vendo que isso um treinamento de Deus, preparo, Vedi, ó Dio, nostro escudo, guarda il volto del tuo unto. Fate attenzione al versetto 10. Un giorno nei tuoi cortili va più che 1000 altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli enti. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò. Vieni Spirito Santo con potenza, per distruggere, Signore, tutte le opere di Satana, Signore, tutte le opere, tutta la trappola del maligno, Signore. Noi scacciamo via nel nome santo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi rifiutiamo, Signore. Uma outra situação também bem interessante da presença de Deus
a dificuldade mesmo no próprio início, um pouco antes, quando a gente se desembarcou, a gente fez imigração na França. E foi bem interessante porque a gente tinha toda aquela preocupação, como é que a gente vai conseguir entrar na Europa com bagagens, com criança pequena, fazendo turismo com aquele punhado de mala, né? Um monte de mala no carrinho. Mas bem na hora que chegou a nossa vez de passar a fazer a migração, mudou-se o policial. Um policial assumiu o lugar daquele que não estava deixando ninguém passar. E quando chegou a nossa vez, a gente tremendo ali, preocupado, porque dali poderia inclusive nem entrar na Europa. Mas como Deus tinha um plano, as coisas acabaram acontecendo da melhor maneira possível. Ele pegou o passaporte, nem carimbou nada, nem olhou os 4 passaportes. Pegou, segurou na mão, olhou do lado assim e me devolveu os passaportes. Desceu e foi lá e abriu a portinha pra gente passar. E quando ele desceu, ele abriu a coisa que ninguém fazia e nem eles estavam fazendo isso. Ele desceu e falou, por favor, senhor, pode passar. Eu passei com as crianças. E como disse um pastor amigo meu, deu vontade de perguntar para eles, aqui para nós, você não era um anjo, não? Mas eu achei melhor não brincar com o Espírito Santo, não. E nós passamos e graças a Deus deu tudo certo, a gente acabou chegando, enfrentamos um ano de batalha com as documentações, tivemos que fazer tudo de novo. E foi nesse período exatamente que a gente se dedicou mais a estudar o próprio idioma, porque a gente tinha que ficar trancado dentro de casa quase um ano, sem sair, sem abusar da liberdade. Mas graças a Deus, Deus nos honrou e deu tudo certo. Então, a nossa igreja começou aqui em nossa casa, né? Não tínhamos um local, um salão, não tinha uma igreja própria. Então a nossa igreja era aqui, em nossa casa. Tínhamos um grupo bem pequeno de pessoas, de uma família, uma ou duas outras pessoas também. Pouquíssimas pessoas, que inclusive hoje, que eu me lembre, tem uma pessoa, apenas uma daquelas que permaneceram, né? Que permaneceram, uma morreu, outros foram embora. Então, assim, foi uma história bem difícil, né? Em muitos momentos nós perguntávamos, poxa vida, o que Deus quer da gente, né? As coisas não acontecem e nós queríamos a freta, né? Freta, velocidade. Pressa. Então, pressa, a gente tinha pressa que as coisas aconteciam, porque nós viemos com sonhos, né? Acreditando naquilo que Deus fez, que foi Deus realmente que nos trouxe, mas as coisas estavam difíceis para acontecer, né? Mas nós não desistimos, mas o desejo de desistir veio, né? Nós desejamos desistir, sim. Eu não, meu marido. Agora, pra falar a verdade, eu nunca quis desistir, não. Eu sempre soube que era difícil, mas eu tinha convicção que era isso mesmo, que Deus ia dar graça e que ia levar um tempo, de repente, muito maior. Você já percebeu que ela tem mais fé do que eu, né? Então, eu acreditava realmente que Deus ia fazer alguma coisa no decorrer dos anos, né? Que ia levar muito tempo. No Brasil era assim, né? Mas aqui ia demorar um pouco mais de tempo. Mas o Senhor foi trabalhando e depois de um ano nós encontramos um local, a Breganze, né? A Breganze. E a partir desse um ano nós começamos a fazer os cultos aos domingos lá. E continuamos aqui nas quartas-feiras, aqui em casa. E durante 3 anos fizemos culto aqui em casa. E até que, enfim, o Senhor nos preparou um local que nós alugamos completamente pela fé, porque a igreja não tinha condições e também o número de pessoas ainda era pequeno, né? Então foi realmente pela fé, né? E o Senhor foi honrando e dando graça, e graças a Deus hoje a gente vê a igreja com vida, a igreja crescendo, a igreja motivada, a igreja amando, a igreja família. Então é uma satisfação muito grande. E uma coisa também para destacar nisso tudo, das vitórias que Deus tem dado, nós tivemos no ano passado o nosso primeiro batismo, depois de um trabalho intenso, e a gente pode louvar a Deus que desse batismo foram 4 pessoas. Eu sei que talvez para uma realidade do Brasil possa representar pouco, mas para uma realidade de Europa você fazer um batismo assim é uma vitória muito grande. E também o aspecto de que nesse batismo nós tivemos italianos que foram batizados, que é uma coisa assim maravilhosa.
nossa esperança aqui tem sido grande. A gente tem visto a mão de Deus, nós temos visto Deus agir nessa cidade, nesse país. Hoje nós temos os nossos cultos que podem ser feitos em italiano, nós fazemos o culto em italiano, as pregações, as ministrações, os cânticos. Então, assim, mesmo para alcançar não só os italianos, mas os estrangeiros que vivem aqui de outras nações, que são muitas. E a nossa esperança é alcançar esse povo, é alcançar essa gente através da evangelização, através da comunhão, da amizade, alcançar esses povos não alcançados, esses povos que estão espalhados aqui nesse país, os próprios nativos, os próprios italianos. E Deus tem usado a igreja. Como a Késia citou, a igreja tem vivido um momento assim bem interessante de envolvimento, de entendimento. É uma igreja recente, é uma igreja que está se engatinhando ainda, mas os irmãos estão aprendendo o evangelho, estão aprendendo a importância de conviver juntos, de aprender, de crescer na palavra. Mas também que está tomando a forma de igreja, porque antes não tinha, né? Porque as pessoas que nós tínhamos e temos até agora, muitas delas não têm aquela experiência de igreja, não sabem o que é ser igreja. E agora sim, agora eles estão tomando essa forma de igreja, né? Exato, agora já se tem aquela ideia de ir para o culto, de ouvir a palavra, de servir na igreja, de usar os dons. As pessoas estão entendendo essa parte prática da vida de uma igreja. Que agora isso está. A nossa esperança, a nossa expectativa é que isso se fortaleça, que isso aumente, né? E eu quero, sinceramente, eu sou grato a Deus por tudo isso e quero agradecer a Deus. E já aqui aproveito também para agradecer aos mantenedores, eu quero agradecer a Deus, sou grato de coração às igrejas que nos mantêm, a própria diretoria de missões que administra toda essa expansão do reino, representada na pessoa do pastor Alírio Misael. Então nós queremos agradecer a Deus, nós somos gratos a Deus porque são pessoas que acreditaram também nesse projeto e acreditaram também no projeto missionário na Europa e hoje eles estão celebrando conosco também esse momento. Então esse é um motivo de gratidão e nós sabemos que Deus ainda tem muita coisa para fazer aqui na Europa. Nós temos ainda todo o leste europeu, países como Croácia, Eslovênia, países como Romênia, Albânia, que está tudo aqui do nosso lado e que precisam ser alcançados, sem falar aqui das igrejas, dos países, melhor, aqui do Ocidente. Então Deus tem feito coisas extraordinárias. E hoje a Igreja Avivamento Bíblico, o Aviva Missões é uma realidade na Europa, é uma realidade na Itália e a gente quer louvar Deus por isso. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês aí do Brasil, um beijão forte aqui da nossa missão aqui na Itália. E tchau! Tchau, tchau. Questa è la mia fede, di credere in un solo Dio. Questa è la mia passione, cantare per quel solo uomo che ha dato tutto ciò che aveva per me. Gli uomini abbassavano lo sguardo e tiravano a sorte sulle sue vesti una corona